O nitrogênio ocupa 78% da atmosfera da Terra. E sabe onde mais esse elemento está presente, meus amigos? Nas enzimas, nas proteínas e na molécula que define a nossa vida, no DNA. Mas calma, meus amigos, que para entender como tudo isso acontece, nós precisamos conhecer o ciclo do nitrogênio. E é o que vamos aprender agora. O nitrogênio está na forma de gás na maior parte da nossa atmosfera. Mas apesar da sua abundância, a falta de nitrogênio é um dos mais importantes limitantes da produtividade dos ecossistemas marinhos e terrestres. Para entendermos por que isso acontece, temos que conhecer as etapas do ciclo do nitrogênio, que começa pela fixação, depois a amonificação, seguidos pela nitrificação e depois a desnitrificação. Quando falamos no processo da fixação, estamos falando da transformação do gás nitrogênio em amônia. E sabe por que é feita essa transformação, meus amigos? Pelas bactérias. Isso mesmo, pelas bactérias. Isso tudo com a ajuda de uma enzima que é chamada de nitrogenase. Esse processo tem um gasto energético muito alto. Desta forma, a amônia pode ser incorporada às substâncias orgânicas e, quando combinada com o gás carbônico, acabam formando os aminoácidos. Essas bactérias fixadoras podem ser encontradas na água ou no solo. Já outras podem ser encontradas adivinha onde? Nas raízes, principalmente das leguminosas, como por exemplo, nas raízes do feijão e do amendoim. E quer ver como isso acontece? Então veja isso. Ao examinar essas raízes, encontramos pequenos nódulos com milhões de bactérias fixadoras. Essa parte do nitrogênio fixado é fornecida para o feijão, por exemplo. Já a parte que sobra é liberada no solo na forma de amônia. Entenderam? A outra etapa do ciclo do nitrogênio é a amonificação. Como já vimos, uma parte da amônia do solo é criada a partir da fixação do nitrogênio da atmosfera com a ajuda das bactérias. Mas existem outras formas, meus amigos. Ele pode ser formado também a partir da decomposição das proteínas, dos ácidos nucleicos e dos resíduos nitrogenados que estão presentes nos cadáveres e nas excretas. Resumindo aí, a amônia pode ser produzida pelas bactérias, pelos fungos e também pela decomposição. E falando em decomposição, é o processo pelo qual as bactérias e os fungos obtêm a sua energia. Ou seja, meus amigos, é uma consequência da respiração celular desses organismos. A próxima etapa é a nitrificação, que nada mais é que a transformação da amônia em nitrato. Simples, né? Será? Vamos ver. Ela pode ocorrer de duas partes. A primeira é a nitrosação. Nessa fase, a maior parte da amônia não é absorvida pelas plantas, mas é oxidada em nitrito pelas bactérias nitrosas. Elas utilizam a energia liberada nessa oxidação para produzir os compostos orgânicos, ou seja, são quimiosintéticas. Sabe, né? Aquele processo que ocorre sem a presença da luz solar para produzir os compostos orgânicos a partir da oxidação de substâncias inorgânicas, certo? Já a outra parte da nitrificação é a nitratação. Os nitritos que são formados pelas bactérias nitrosas são liberados no solo e oxidadas por outras bactérias quimiosintéticas, que são chamadas de bactérias nítricas. Nessa oxidação, são formados os nitratos, que são absorvidos e utilizados pelas plantas na síntese das suas proteínas e ácidos nucleicos. E na sequência, vai seguindo pela cadeia alimentar pelos corpos dos animais. A outra etapa do ciclo do nitrogênio é a desnitrificação. E lá vem mais bactérias nessa fase, meus amigos. As bactérias da desnitrificação, na ausência do oxigênio atmosférico, usam o nitrato para oxidar os compostos orgânicos e produzir a sua energia. E isso é chamado de respiração anaeróbica. E sabe o que acontece também nesse processo? A volta do gás nitrogênio para a atmosfera, completando o ciclo do nitrogênio. Não podemos esquecer que o nitrogênio é essencial para a agricultura, e visando sempre deixar a taxa de nitrogênio na forma ideal para as lavouras, são utilizadas duas formas básicas de adubação. A primeira é a adubação verde. Essa é a adubação natural, que após a colheita, as folhas e os ramos das leguminosas enriquecem o solo com os compostos nitrogenados. Isso só acontece por causa das rotações de culturas. Mas o que é isso mesmo?
Isso aí, ó. Uma prática agrícola onde se alterna o plantio do milho, do arroz, do trigo com as plantas leguminosas, que estão associadas com bactérias fixadoras, que ajudam a repor os sais de nitrogênio que os outros vegetais retiraram do solo. A outra forma de adubação é a adubação química. Nas culturas agrícolas, uma boa parte dos vegetais colhidos são consumidos nas grandes cidades. Sabe o que isso quer dizer, meus amigos? Que isso impede o acontecimento da adubação natural, ou a reciclagem natural desses sais. Daí entram os chamados fertilizantes sintéticos. Eles são ricos em nitrogênio e outros elementos essenciais para o desenvolvimento das plantas. Esses fertilizantes são utilizados industrialmente por meio de processos da fixação artificial, que acontece pela transformação do nitrogênio do ar em amônia, em condições especiais de alta temperatura e pressão. Mas como tudo que não é natural, pode ter seus problemas. O uso em excesso desses fertilizantes podem ser levado por meio das chuvas e parar nos ambientes aquáticos, o que pode causar um desequilíbrio ecológico, como esses aí, ó. Deixando essa parte ruim de lado, o que precisamos entender é que o ciclo do nitrogênio garante a manutenção dos ecossistemas, e por ser utilizado na produção dos aminoácidos, das proteínas e dos ácidos nucleicos, são vitais para a sobrevivência de todos os seres vivos, meus amigos. E para que esse ciclo continue funcionando, precisamos preservar as nossas florestas e também métodos de cultivo que não causem danos para elas, as nossas águas. Esse é o ciclo do nitrogênio. E esse é mais um vídeo aqui, do canal Ciências.